O carnaval já passou, mas o lobo continua ainda vestido de ovelha, ou pelo menos querendo se vestir de ovelha para enganar os desavisados, os analfabetos políticos, vamos dizer assim. Golpista arrependido, Paulinho da Força fala em parar o país contra a reforma da Previdência, que ele mesmo ajudou a criar, a reforma da Previdência. É uma loucura. É porque é o seguinte, percebendo, né, depois que o Michel Temer, o presidente Michel Temer, fizer a desgraceira toda, a destruição toda que ele está querendo fazer na vida dos trabalhadores, nos sistemas de educação e de saúde, em todo o país, depois que isso vier à tona, que começar a explodir as coisas, o país entrar numa crise profunda por causa dessas reformas, aí vai aparecer aqui as ovelhinhas, todas pintadinhas de rosa, para dizer que elas são inocentes, que elas não têm nada com isso. Mas é muito importante registrar que essas ovelhas de hoje, pintadinhas de rosa como estão, foram os maiores lobos que apoiaram tudo o que está acontecendo hoje. Então o canal Notícias Comentadas está alerta a isso aí, esclarecendo para vocês que Paulinho da Força é um golpista, mas não tem nada de arrependido. Isso aqui é prevendo já futuras eleições para tentar dar uma de inocente. Como é que pode alguém representando o trabalhador ser um dos principais articuladores da reforma que vai tirar o direito dos brasileiros, do trabalhador brasileiro, de se aposentar? Esse é Paulinho da Força. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto, porque a notícia diz aqui nesse caso que Paulinho da Força pode parar o país, porque ele tá com raivinha do Teminho, do amiguinho dele, porque o Temer vai tirar a aposentadoria dos brasileiros. Mas na verdade o contexto mostra, como eu falei para vocês, que ele participou ativamente desse processo, muito provavelmente planejou também tudo isso junto com o governo PMDB e PSDB. Aliás, o plano de governo do PSDB que está sendo colocado aí em prática pelo Michel Temer, do PMDB, com o apoio do Solidariedade. Sem esquecer também, quando eu digo que o Paulinho da Força, o Solidariedade, foi um dos grandes articuladores do golpe, vocês lembrem que foram eles que bancaram, financiaram movimentos como o MBL, que foi revelado aí em áudio. Tudo isso a gente vai estar mostrando aqui. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. Vamos levar os brasileiros, ou todas as pessoas, a uma reflexão mais profunda, porque é isso que o Brasil precisa, principalmente quando chegarem as eleições de 2018. Veja bem, se você quer saber mais sobre a reforma da Previdência, que tira o direito à aposentadoria dos brasileiros, você tem que ver então esse vídeo aqui, que eu estou mostrando como isso funciona. É mais ou menos o seguinte: ele diz assim, não, temos que trabalhar 49 anos de carteira assinada para ter aposentadoria. Pois bem, conte aí de você e ao seu redor quantas pessoas conseguem trabalhar 49 anos com carteira assinada. Muita gente trabalha de forma, digamos assim, sem carteira, de forma espontânea, fazendo bico, e tudo isso não tem carteira assinada, portanto isso não conta para a Previdência. Até você conseguir os seus 49 anos, muito provavelmente você vai ter que viver mais de 100 anos. E como consequência, esse sistema de previdência, ele retira o direito dos brasileiros de se aposentarem, entende? Então, na prática, o que acontece é isso. Na teoria, tem todo esse discurso que eles falam, que vão garantir não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá, porque o Estado está em crise, a Globo participando, dizendo que o rombo da Previdência, eles também, o rombo, e na verdade não tem nada de rombo. Não tem nada de rombo para justificar isso. Mas, bom, se você quer entender sobre isso, veja então esse vídeo. O outro vídeo interessante que eu vou mostrar aqui para vocês é quando o Paulinho da Força, ele mesmo, o discurso dele mesmo aqui na Câmara dos Deputados, faz o pronunciamento dele apoiando o impeachment de Dilma, que era a única que segurava esse tipo de reforma, que era o plano de governo do PSDB. A Dilma não permitia isso. Então eles tiraram a Dilma com a ajuda do Paulinho da Força e do partido dele, Solidariedade, para colocar o Temer. E com isso eles fizeram um acordo com o Temer. Não foi assim, o Temer entrou lá porque a gente não sabia que era o Temer que entra. Não teve nada disso. Eles se encontraram com o Temer. E todos esses golpistas se encontraram com o Temer, formaram um pacto para colocar o Temer lá. Então fizeram um processo de impeachment, que é um processo político. Imagina, você julgar alguém com critérios políticos. Não se faz justiça com isso.
se faz o seguinte: quem formar a maioria leva, não interessa se a justiça está sendo cumprida ou não. É político, julgamento político do impeachment. Imagine uma pessoa ser julgada por partidos políticos. Então não tem nada de justiça. E o Paulinho da Força, como eu estou mostrando aqui, é um dos articuladores. A notícia do Brasil 247 diz o seguinte: depois de apoiar o golpe que destituiu a presidente Dilma, o deputado e líder da Força Sindical Paulinho da Força agora fala em parar o país contra as mudanças na reforma trabalhista. Em reunião com Arthur Maia, PPS Bahia, que também apoiou, relator da reforma, Paulinho afirmou: temos força para parar o país a hora que quisermos. E isso não é uma ameaça, mas não vamos aceitar nenhum direito a menos. Eu acho assim que a Organização dos Trabalhadores deveria olhar para o Paulinho da Força e cobrar dele responsabilidade. Não existe isso de, eu não sabia que o Temer ia fazer isso. Não existe. Ele é um dos irresponsáveis por tudo isso que está acontecendo. Então, o que a força sindical e todo o sindicato aí dos trabalhadores deveriam tirar o Paulinho da Força imediatamente das suas funções. Talvez ele já tenha sentido isso aí, que alguns trabalhadores já estão acusando ele de ser articulador dessa reforma da Previdência que acaba com o direito de aposentadoria dos brasileiros. Isso na prática. Tá? E agora ele está se mostrando aí arrependido. No outro site aqui, Força Sindical, do próprio site deles, temos força de parar o país, diz Paulinho da Força. Quer dizer, ele continua utilizando aqui os meios de comunicação da Força Sindical, que representa trabalhadores, para continuar enganando os trabalhadores. Continuar enganando. Ele é responsável por isso. É preciso que os trabalhadores entendam. Paulinho da Força não está do lado dos trabalhadores. Ele vai ferrar os trabalhadores. É responsabilidade dele tudo que está acontecendo nesse governo também. Ele apoiou tudo isso, minha gente. Então, não podemos esquecer isso. O site aqui, Esquerda Valente, também fala sobre isso. Golpista arrependido, Paulinho da Força fala em parar o país contra a reforma da Previdência. Aqui no 40 anos, aqui Paraná, temos força para parar o país. Paulinho da Força sobre reforma no dia 20 de fevereiro de 2017. E também, por último aqui, para vocês não esquecerem, Jornal do Brasil diz: áudios mostram que PMDB, DEM, Solidariedade, que é o partido do Paulinho da Força, e PSDB financiaram MBL, que foi o movimento que vestiu muitos brasileiros de verde e amarelo, com a camisa da seleção brasileira, entoando hino nacional, e conduziu muitos brasileiros por um caminho de cilada, por uma armadilha. É isso que a gente pode falar do MBL, do Vem Pra Rua e de todos esses movimentos que financiaram tudo isso. Esses movimentos se calam perante a corrupção que envolve todo o governo do PMDB, do PSDB. Simplesmente eles se calam e não vem motivo para protestar nada contra isso. Mostrando que a causa deles nunca foi o combate à corrupção, e sim a cumplicidade com tudo isso que está acontecendo nesse governo irresponsável do presidente Michel Temer e todo esse plano de governo do PSDB, que vai ser candidato também em 2018. Deixe o seu comentário, o que você acha aí dessa nova fantasia de carnaval aí do Paulinho da Força, vestido de ovelhinha, vestido de mocinha inocente, né, toda desprotegidazinha, tentando bancar o inocente, quando ele, na verdade, é um dos lobos responsáveis, ou melhor dizendo, irresponsáveis, por tudo isso que está acontecendo aí com o governo. Deixe seu comentário, compartilhe os vídeos, carregue também os vídeos nas redes sociais, né, e a gente se vê então na próxima notícia. Grande abraço e até lá.